O que disso passar vem do maligno, vem do mal. E o mal não se encosta na gente. Ele não é um encosto, ele é uma penetração. E ele quer e tem desejo de expansão, de crescimento, de dilatamento, de dominação, de assenhoramento do nosso próprio ser, de definição de quem nós somos. Isso tudo vem com sutilezas muito leves, muito pequenas, que a gente vai permitindo, vai concedendo, e elas vão se ampliando, vão crescendo, e depois quem é totalmente atingido, quem fica completamente diluído, quem entra em estado de dissolvência de caráter, é você, sou eu, é qualquer um que brinque disso. E foi assim que eu terminei no dia de ontem, e hoje, no verso 38, Jesus prossegue com realidades absolutamente desagradáveis. Você veja que se Jesus estivesse tentando agradar pessoas, ele teria baixado significativamente o sarrafo. Mas ao contrário, você precisa, antes de tudo, quando ler os evangelhos, perguntar qual era o objetivo de Jesus. Dizendo o que disse, vivendo o que viveu, ensinando o que ensinou, pregando o reino de Deus e dizendo que esperava que nós nos transformássemos em discípulos obedientes a essa disciplina de consciência, de mente, de caráter, de sentimento, de pensamento, de sensação, de atitude e de comportamento, que é o que mexe no pacote inteiro, muda a gente dos escaninhos da interioridade para as manifestações mais públicas da nossa existência. Vai penetrando no nosso inconsciente como significado, como valor, vai se assentando e acendendo luzes nos lugares mais abissais das nossas sombras mais profundas. E é dessa interioridade, é desse lugar inalcançável, mas que a palavra penetra, como diz o escritor de Hebreus, que ela penetra porque ela é viva. A palavra do Evangelho que sai da boca do Cristo em Jesus, essa palavra viva nos penetra, entra, é como uma espada de dois gumes, é como um bisturi a laser, que corta tudo, abre tudo, penetra onde se quer. E é mais do que isso. E aquele que opera, que faz a cirurgia, é descrito no livro do Apocalipse de maneira arquetípica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que vê tudo, que enxerga tudo, que pervade tudo, que penetra tudo, diante de quem todos e tudo não passa de flagrante. Aí Jesus diz, olha, tem que começar desse lugar mais profundo, para que depois se transforme numa maneira de pensar, se transforme naquilo que Paulo chama de a mente de Cristo em nós. E é a mente de Cristo em nós que vai nos educar na justiça do reino de Deus, nos seus sentimentos, emoções, atitudes e comportamentos, que vai fazer a diferença da interioridade e a objetividade mais constatável, mais inegável, da flutuação mais inequívoca que o nosso ser possa produzir. Aí, sem baixar o sarrafo, ao contrário, num certo sentido até levantando o sarrafo, vem Jesus e diz no verso 38, ouvistes o que foi dito? E ele está citando, quando menciona isso, texto do Velho Testamento, Êxodo 21, 24, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? E eu até dei uma separada aqui num texto, separei antes porque a minha Bíblia
está muito difícil de você abri-la, porque o Novo Testamento está todo solto. Eu estou precisando de um artífice para consertar a minha Bíblia pela terceira vez nesses 50 anos de manuseio dela direto, o tempo todo. Mas aqui em Êxodo 20, em relação a isso, e a todos os mandamentos, se diz algo que você deve guardar no coração, e eu também. Porque a afirmação é justamente essa, sobre o significado da vingança no coração da gente e como ela produz esse resultado horroroso dentro de nós. Como diz o verso 21 de Êxodo, no capítulo 21, no verso 24. É muito forte o que diz esse verso 24. Diz aqui, começando no verso 23, mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Se alguém morrer, mata aquele que tirou a vida. Pode matar. Isso é a justiça do Velho Testamento. E prossegue dizendo, assim é olho por olho. Perder um olho, arranca um olho. Dente por dente, te deu um cacete, você perdeu 2 dentes, quebra a boca dele, arranca o que você conseguir. É assim que é no troco, no toma lá da cá, sempre. Mão por mão. Cortou tua mão, corta dele. Cortou e inviabilizou teu pé, tua caminhada, teu andar, inviabiliza a dele. É justiça própria, com as próprias mãos, com os próprios atos. Sem recorrer a nada nem a ninguém, é você quem faz. E ainda se jacta de ter o poder ou a coragem de fazer. É queimadura por queimadura. Te queimou? Queima ele. E não se preocupe com a extensão da queimadura. Ele te queimou? Joga água fervente nele. Toca fogo no bicho. Ferimento foi o que ele te fez? Fere, esfola também. Ele te golpeou? Golpeia-o de volta. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, você veja como essa lei é evoluída, que admite com naturalidade a existência do escravo. E supostamente existe uma justiça a ser feita em favor do escravo, como se a escravidão já não fosse uma iniquidade em si, perversa e essencial. Vocês vejam a relatividade, a primitividade dessa lei. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, deu um cacete, ficou chateado, pá, meu objeto, e o inutilizar, então, por causa de ter feito isso, de ter tirado a inteireza física, o melhor que esse amo faria por esse escravo era deixá-lo ir, dar carta de alforria por seu olho, por causa do olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-la ir foro pelo seu dente. E por aí vai envolvendo os animais, e é um negócio que não acaba nunca mais. É essa vingança sempre, é o retorno imediato, é o karma imediato produzido pelo próprio indivíduo, é olho por olho, dente por dente. E há uma quantidade enorme de outros textos relacionados ao mesmo mandamento que você encontra aqui, como Levítico 24:20, como Deuteronômio 19:21. Tudo repete o mesmo princípio do toma lá da cá. Aí vem Jesus e se contrapõe a isso, a esse barbarismo, a esse diminutivo, a esse primitivismo, a essa limitação. Eu não conseguiria ser crente dessa escritura do Velho Testamento se eu tivesse que obedecê-la como ela quer ser obedecida, exatamente 100%.
Porque se você obedece 99%, mas é transgressor de 1%, essa escritura diz que você se torna réu de todos os mandamentos, mesmo daqueles que exteriormente, supostamente, você cumpre ou cumpra. Aí vem Jesus e diz: eu me contraponho a isso. Eu, porém, vos digo. E olha só como ele diz algo semelhante, como ele dá só uma consertada, como ele põe remendo de pano novo em veste velha, como ele põe vinho novo em odre velho. É assim que ele faz? Ele disse: não, senão arrebenta tudo, rasga tudo, não se presta para nada, esqueçam isso. Isso passou. Não dá para fazer reforma. Jesus não veio fazer reforma. Ele veio inaugurar algo completamente novo. Que ele chama e diz que começa com um nascer de novo, que produz uma nova criatura, que gera uma nova mente, uma nova consciência, um novo pensamento, novos sentimentos, novo olhar, nova interpretação, nova atitude, novo comportamento, novas expressões, completamente inéditas. Inéditas. Você procura na sabedoria do mundo inteiro e você não encontra ninguém que tenha ido tão longe quanto Jesus. Longe. Tão longe que no século XXI, com todos os nossos supostos avanços humanísticos, com as nossas leis supostamente melhores e mais desenvolvidas, e sem dúvida a maioria delas é mesmo, nos seus provimentos de liberdade, nas suas proibições, por exemplo, de vingança pessoal ou de justiça própria, praticada contra quem quer que seja que me tenha feito mal. Apesar disso tudo, ninguém foi tão longe. Foi tão longe que, para todos os ministros, eu diria, com exceção talvez de um ou dois, eu conheço um que já não é, mas foi ministro e presidente do STF, que é meu amigo pessoal. Eu sei que ele acolhe esse princípio de Jesus como solução para tudo. E que na vida pessoal dele é assim que ele trata as coisas. E tem um outro, de espiritualidade mais desenvolvida lá, que eventualmente concorde com Jesus. A maioria diz: olha, é bonito, é poético, é lindo, mas não é execuível, não é realizável, nem do ponto de vista da individualidade da pessoa em si. Não dá para viver, quanto mais transformar isso numa legislação para ser imposta como um cumprimento por todos os cidadãos de uma certa sociedade. É a resposta que eu sei que todos eles vão dar. Como é óbvio, porque eles só podem ir até aí. Foram muito poucos os que, antes de Jesus, chegaram sequer a arranhar a orla dessas vestes. Depois de Jesus, você não encontra quase ninguém indo tão longe assim. Você vê um exemplo chocante da postura de Mahatma Gandhi na Índia, que, a meu ver, foi o cara que mais encarnou e praticou de maneira pública esses princípios de Jesus aqui no Sermão do Monte, no todo. E foi morto por causa disso, pela insuportabilidade da prática da resistência pacífica, do não ao ódio, à guerra, vivendo com todas as consequências de sofrendo dano, mas não praticando o mal, não tentando vencer o mal com o mal, mas sempre buscando vencer o mal com o bem, conforme a recomendação do Evangelho. Depois de Mahatma Gandhi, você vem e vê um cara para quem isso deveria já ser natural, que foi Martin Luther King. Porque mesmo o Martin Luther,
da Reforma Protestante, o Martinho Lutero, que não era o King, não chegou tão longe nas práticas da vida dele. Nem Calvino chegou tão longe nas práticas da vida dele. Ninguém, nenhum deles anterior, chegou tão longe nas práticas da sua vida, exceto alguns apóstolos que tomaram isso de fato a sério e deram suas próprias vidas em troca da obediência aos princípios do Evangelho. Aí vem Jesus e diz, olha só, a minha contraposição, aonde eu pouso o meu sarrafo. E aí ele diz, não resistais ao perverso. Diante da lei de Moisés que diz, pode se vingar. É olho por olho, é dente por dente, é pé por pé, é mão por mão, é vida por vida. Pode mandar ver. A equivalência é essa. É a mesma que a gente vê em todas as guerras. Com obediência ou não, e nenhuma guerra é obediente a todos os tratados internacionais. Chega uma hora que o sarrafo é baixado para o nível do Tártaros e do inferno. E o atropelo e a maldade e a perversidade se generalizam, a insanidade toma conta de tudo e de todos. Não sei como é que vocês ainda esperam humanidade em guerras. Guerra é não começar, porque se começar, ela já é desumanidade em si. Já carrega a perversidade. A tal da guerra justa existe só quando eu estou defendendo a minha casa, ou defendendo a fraqueza da minha sociedade. E não passa disso. Se eu conseguir parar e barrar a covardia que estão fazendo contra os que não podem se defender, é aí que acaba qualquer que seja a voz, o discurso, a confrontação, o enfrentamento, a resistência. Isso não se transforma num estilo perene de existência. Ao contrário, no que depender de vós, diz o apóstolo Paulo, nos ensinando em síntese o que Jesus ensinou de maneira repetida e explícita, no que depender de vós, tende paz com todos os seres humanos, no que depender de vós. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Ele está falando aqui do perverso. É a primeira coisa que ele diz, olha, não entre na do perverso, porque se você entrar na dele, você vai virar um diabo igual a ele. Você vai perversificar o seu ser. Não existe justificativa para nenhuma dessas coisas. Não existe. Eu vejo minha vida inteira o pessoal dizendo, não, eu fiz porque ele fez primeiro. Ou aqueles que ainda botam a culpa no próximo dizendo, foi você que começou isso. Você me obrigou a fazer isso. Você já ouviu essa história do me obrigou? Também você fez isso e aquilo. Tem sempre uma pseudo-justificativa, uma pretensa razão, um idiótico arrazoado que supostamente lhe daria bases para o seu modo de reagir. Ou então o cara diz, mas também o sujeito é um perverso. E aí Jesus começa pelo perverso. E diz, não resistais ao perverso. Resistir significa não fique fazendo cana de braço, não aceite a provocação para briga, não entre no confronto proposto, não aceite a demanda que ele faz como algo que você tem a obrigação de responder à altura. Não deixe que haja ditados na sua vida e ditames na sua existência
impostos pela perversidade desse ditador perverso, que quer impor a sua maldade como condição relacional. Não aceite isso para a sua vida, porque senão você se tornará completamente igual. E ele começa justamente pelo ente mais difícil da gente tratar. Jesus não baixou o sarrafo. O sarrafo de Moisés virou coisa de criança. Ridículo, porque só trata de objetividades e não trata do valor e do significado da justiça verdadeira, ante a qual não existe nem escravo nem liberto, todos são um diante dessa justiça verdadeira de Deus. Não há diferenciações étnicas, nem econômicas, nem sociais, nem de qualquer que seja a natureza, ou de modo sexista ou de gênero. Todos são um e todos são iguais quando se está falando de reino de Deus e de evangelho do reino de Deus. Qualquer outra interpretação é falsificação mentirosa, nojenta e mentirosa. Aí vem Jesus e coloca esse sarrafo do céu para eu viver na terra. Por isso a oração que ele me ensinou a fazer é essa: assim na terra como no céu. Ele não disse, olha, o sarrafo da terra é bem baixo, porque aqui está cheio de gente ruim, gente que não presta, gente que mata, gente que odeia, gente que insulta. Ele começou com esses caras, a falar desses. Gente que agride, gente que torna você um zero, gente que te inviabiliza, gente que perpetra a iniquidade contra a sua vida. Então aqui eu vou fazer uma concessão de reação. Não exagere, mas parta para as cabeças e dê a atropelada necessária. Mas ele não faz isso. Ele diz, olha, quando você for orar, que é o que a gente vai ver logo, logo, quando entrarmos aqui no capítulo 6, do verso 5 em diante, quando você for orar, saiba quais são os padrões, as referências da sua oração e da sua expectação espiritual, que tem a ver com as práticas da sua vida. Você tem que orar aquilo que você está disposto a praticar. E a oração que ele disse que eu devo fazer e viver e praticar é uma oração para ser praticada. Toda oração tem que ser praticada. Precisa ser. Quando é a oração segundo o reino de Deus, segundo o Espírito de Cristo, segundo o Evangelho, o que ele diz é isso: não resista ao perverso. Não aceite um sarrafo mais baixo. Ao contrário, eu estou elevando o princípio. Eu estou convidando você para o céu. Eu estou chamando você para uma vida muito superior à que Moisés propôs, a que os escribas e fariseus ensinam, a que os rabinos e os mestres e os teólogos e os acadêmicos comentam, mas não praticam. Acham até ridículo uma coisa desse tipo ser falada com essa explicitude toda, porque o que eu mais ouvi com recorrência aqui nos anos de Papo de Graça, no tempo que o Braulio pegava e lia as perguntas, era a gente dizendo, Caio, mas que é isso, Caio? Esse evangelho que você prega é lindo, mas é impraticável. Quantas vezes eu ouvi isso aqui? É impraticável, Caio. Esse negócio de não resista ao perverso, só se você virar anjo, se você se tornar um mineral transdimensional, uma pessoa de uma outra natureza que não carregue nada do humano em si. Do contrário, a sua predatoriedade vai vencer.
Porque a vingança está estabelecida como reação instintual do predador, da fera. E nós somos animais predadores. Estamos no topo da cadeia alimentar. Não só em relação às outras criaturas, mas o mais inteligente é superior ao menos inteligente. O que adquiriu mais bens tem mais poder sobre os que não têm. Aquele que é muito rico determina o estilo de vida do que não pode determinar nem o que vai comer naquele dia. Porque a predatoriedade está explicitada na cara e nos sistemas todos de função da nossa sociedade. E tem gente que acha que é assim que tem que ser mesmo. O cara se diz cristão, mas fica com raiva de mim porque eu ensino o que Jesus ensinou. E se ele está na minha frente dizendo, olha, eu vou praticar essa vingança, e você vem e diz, não faça isso, não chame juízo sobre a sua vida e dá todas as razões do Evangelho segundo a mente de Cristo, o pensamento de Jesus para você não fazer isso, ele sai com raiva, ela sai furiosa. Tem gente que nunca mais me procurou, não quis nunca mais nem falar. Eu não sei o que de mim eles podiam esperar. Se eu tivesse alguma outra coisa a dizer. Mas eu já me converti tendo que praticar isso. Eu já contei aqui várias vezes, como nos 2 ou 3 primeiros anos de conversão, meu Deus, eu engoli todos os sapos, todos os dragões, todas as sucuris e jiboias e monstros e tubarões brancos, tudo que vieram contra mim, porque antes de me converter, eu tinha sido um grande caçador de tubarão branco, de dragão, de monstros. E agora, crente, enviado por Jesus com esse mandamento, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. E meu pai me ensinou logo que era assim, que tinha que ser assim, que não podia ser de outro modo. E que era isso que era para ser vivido. E eu o vi viver e encarnar isso. Ele que era um cara que tinha uma personalidade esmagadora. Eu o vi pegar um alto oficial do exército, general, que tinha julgado meu pai no inquérito militar na ditadura. Meu pai caiu na ditadura militar, ele não era político, mas tomaram todas as concessões de tudo que ele tinha, o expuseram à vergonha pública, o nome nas primeiras páginas dos jornais, lá de Manaus e do Amazonas, ano de 1964, e um inquérito militar contra ele e alguns amigos deles. 8 amigos colocaram a culpa nele, ele ficou sozinho, nu, no meio da praça, tapando as suas vergonhas e com um ódio danado, dizendo que se ele encontrasse qualquer daqueles amigos traidores, ele iria matar, de um por um. Aí eu estudava num colégio, São Tomás de Aquino, no Leme. Passa Copacabana, o fim da praia de Copacabana. Para quem entra em Copacabana, vira à esquerda, aquilo tudo é Leme. Tem 1 quilômetro mais de praia, naquela extensão copacabaniana. E eu estudava lá, eu morava no outro extremo, no posto 6, na rua Sá Ferreira. E ia com os meus irmãos, Sueli e Luiz, de trolleybus, para o Leme, para o Grupo Escolar Ribeiro da Cunha, e voltávamos a pé, porque tinha muito jogo de bola, aqueles times de futebol de areia que eram verdadeiros times profissionais lindos, com craques extraordinários de bola, e eu que já nasci encantado pela bola, vinha babante. Aquela viagem demorava, meus irmãos não entendiam, porque de vez em quando eu parava e dizia, peraí, olha que coisa, eu ficava vendo o jogo, admirando aqueles craques extraordinários, amadores e de uma perfeição futebolística que eu encontrei, o Gerson,
ouvi o Zico e outros pessoalmente dizerem de alguns jogadores que jogavam naquele tempo em Copacabana, nos anos 60, dizendo: olha, nem nos nossos times eu jamais vi ninguém tão hábil, tão bom, tão perfeito quanto aquele cara. E tinha um homem preto que lhe faltava, se não me engano, o braço esquerdo, que era um dos maiores craques de futebol, e eu parava e ficava embevecido, vendo aquele homem botar a bola onde ele queria, apesar da areia, de tudo. E ali, pois bem, estou dizendo isso porque um dia, lá nesse grupo escolar São Tomás de Aquino, nós estávamos numa festa de pais, mestres e alunos, essas coisas que acontecem nas escolas. E era uma escola pública. Naquele tempo, olha como o Brasil mudou. As melhores escolas do Brasil eram as públicas. Eram as escolas onde todo mundo queria entrar, era dificílimo entrar. Tinha que fazer um exame para entrar, para ser admitido. As mais fáceis eram as privadas. Eram as chamadas Papai Pagou, Passou. PPP. Papai Pagou, Passou. Escola privada. A pública era dificílimo, era só para gente super qualificada que entrava lá. E a gente estava lá, estudando. E eu tinha feito já alguns amigos. Um deles era um alemãozinho, o cabelo bem ruivo, uns olhos bonitos. Eu tinha 10 e ele tinha 10 anos também. Estávamos na mesma classe, jogávamos bola juntos, admirávamos as mesmas coisas, nos tornamos bastante camaradas logo nos primeiros meses de convívio. E o que foi que aconteceu? Chegou essa festa. Aí meu pai, que nunca ia a festa nenhuma desse tipo, agora ele estava tão largado de tudo e de todos, que até para a festa ele foi, acompanhando minha mãe. Assistiram a festa e quando nós estávamos saindo, eu só via minha mãe, assim, pálida, do lado de fora, no pátio na frente da escola, que está lá até hoje. Se você for lá, é a mesma escola com o mesmo design. E já se passaram 60 anos, praticamente. Então minha mãe pálida, dizendo: não, 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 Caio, não, não faça isso, meu amor, não faça isso, Caio. Aí eu vim correndo e vi aquele homão grandão, louro, ruivo, num banco, estendido de perna aberta, e meu pai, que era um homem muito forte, patolou o cara, estava em cima dele no banco, espremendo o pescoço do cara, com camisa, com tudo, levando para cima o queixo dele, dizendo: seu covarde, seu safado. Era o general que tinha julgado meu pai naquele inquérito militar, que o tinha culpabilizado. E olha só como eu era filho desse cara, que encarava o perverso no meio da ditadura militar, sem estar aí para nada nem para ninguém. E foi ele que eu vi que, quando foi iluminado pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, mudou totalmente de atitude e sofreu afrontas e injúrias e calúnias e mentiras e tudo. Suportou tudo com perseverança alegre, como um Macários, olhando para o alto, para Cristo, absorvendo todo dia a mente de Cristo. E foi ele que disse: olha, você não vai mais praticar as mesmas coisas. Não tem mais revide, não tem mais mas. Ele começou, mas qualquer que seja a adversativa de justificação, você não tem mais. Nunca mais até o fim da sua vida, se é com Jesus que você quer andar. E eu comecei assim, pratiquei isso. Os primeiros 3 anos, onde ainda estava tudo muito fresco, ainda tinha gente que não cria na minha conversão e queriam partir para vinganças porque tinham apanhado de mim ou qualquer coisa do gênero.
E eu tive que encarar, engolir, não fazer nada, não responder, não reagir, sair. Como Jesus tinha mandado, não resistir ao perverso. Esse é o tipo de homem no qual, prioritariamente, esse princípio se aplica. Começa pelo pior da sociedade humana. Porque se eu aprendo a praticar isso em relação aos piores seres humanos presentes entre nós, vou praticar isso com muita naturalidade em relação aos seres humanos que não sejam tão horrorosos assim. E quanto menos horrorosos eles sejam, tanto mais fácil será para mim lidar com isso, porque mais natural se tornará. No entanto, eu só consigo lidar bem com o menos, porque eu aprendi a lidar bem com o mais. De tal modo que Jesus inverte coisas. Normalmente a gente começa com o menos, até deixar o cara acessar o mais. Jesus oferece logo o sarrafo superior. E em relação a isso, ele coloca como objeto imediato da confrontação o enfrentamento com o perverso. Se o perverso vem a ti, não resista. Não entre nessa briga. Não aceite essa provocação. E ele leva isso a extremos impensáveis, que a gente vê praticados por ele. Porque a pergunta, você veja que eu não quis saber o que o texto grego de Mateus diz sobre a palavra perverso. Seja qual seja a palavra, vai definir um perverso de um modo ou de outro. Um ser que atravessou todas as versões do compreensível, do aceitável, do natural e do possivelmente humano. Foi para além disso, rompeu com todas as fronteiras. Esse é o perverso. É o que levou a sua versão de ser para além de todos os limites. E ele diz, olha, aprenda a lidar com o perverso, que viver vai se tornar muito mais fácil para você. Em tudo mais. Pegue o pior. É por isso que maus tratos, injúrias, injustiças, essas coisas todas têm muito pouco valor ou importância na minha vida, se é que ainda tem. Eu estou falando isso aqui na tua presença, mas também estou falando na presença da minha mulher. E eu desci e a deixei ali com os 2 pés quebrados no quarto, preparada para assistir a gente aqui. Ela está junto. E ela sabe que eu não estou mentindo em nada do que eu estou dizendo a vocês em relação à minha prática de vida. Ela nunca me viu dormir uma única noite com vontade de ir às forras, de me vingar, não me vê nem tratar disso como algo que pelo menos seja um direito de conversação. Nem a conversa sobre o assunto me interessa. Porque a conversação é apenas o papo que precede a ação. Porque quase toda a conversa acaba desembocando nas ações acerca do conversado. Por isso eu não gosto nem de conversação. Porque eu não quero alimentar em nenhuma natureza ou forma de subjetividade qualquer desses sentimentos, emoções, espíritos, gênios no meu coração de maneira alguma. Não resistais ao perverso. É difícil. Para mim foi tão difícil, no meu caso, não brigar com o perverso, não enfrentar, não atropelar, olhando e dizendo, eu sei que eu posso quebrar esse cara todinho, rapidinho. Mas assim mesmo, engolindo, era uma coisa para mim tão difícil quanto dizer não a mulheres que se ofereciam sexualmente, ou que só faltavam fazer isso, porque o arreganho era total. E Deus me ajudou e eu fui dizendo não.
E comecei pelo que era mais difícil para mim, que foi a primeira coisa que eu disse que seria dificílima. Falei ao meu pai, ele disse, eu vou te ensinar a vencer isso. E eu já falei muitas vezes sobre esse assunto. A outra coisa era essa vontade de dar o troco. Que eu tinha aprendido com ele antes de se converter. Era um ditado antigo que as pessoas antigas pronunciavam com muito orgulho, com dignidade, com honra. Sabe o que era? Eu ouvi muitas vezes o meu pai dizer antes de conhecer o Evangelho, eu dou um boi para não entrar, mas se eu entrar eu dou uma boiada inteira para não sair. Eu tinha sido criado nesse espírito, desde menino. Eu não vou procurar. Agora, se vier, eu vou encarar e vou encarar até o fim. Agora muda tudo. De repente, na vida dele, depois de 6 anos, na minha. E aí, o pêndulo me leva para o outro extremo da vida. Literalmente. Me faz olhar para o sarrafo mais elevado possível. Não resistais ao perverso. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Mesmo que o cara seja um perverso, que vocês encontrem todas as razões justificáveis para se vingarem dele, não façam isto. E muito antes de não se vingarem, nem entrem num estado de disputa, nem de resistência, nem de conflagração de coisa alguma, porque o perverso não sabe parar. O perverso não para nem depois de matar. Ele quer saber quem sobrou vinculado àquele a quem ele matou, para ele eliminar e não deixar nem raiz nem ramo. Assim é o perverso, assim é a perversidade. Jesus disse, eu estou ensinando vocês a serem pacificadores, a serem os macários, humildes de espírito, a aprenderem a ser humanos que se importam, que choram, que se condoem, que exercem autocontrole, que é mansidão, é controlar o próprio poder, buscar a fome e sede de justiça, elevar o sarrafo da vida para todos, com o máximo de igualdade justa, ser misericordioso, ser limpo de mente, coração, pensamento, interpretação, ser um construtor de pontes, um sumo pontífice na terra, fazendo pontes em nome do único sumo pontífice do universo e de todas as existências, que é o Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Aceitem a perseguição, disse ele, mesmo que ela venha carregada de injúrias, de mentira, de tudo mais, de modo que depois de nos ensinar a sermos os macários, ele vir e dizer, não resistais ao perverso, é o que de mais óbvio ele poderia nos dizer. Porque ele começa dizendo, olha, o teste do macários, do bem-aventurado, do que nasceu de novo da água e do Espírito, o teste do genuíno arrependimento, o fruto do verdadeiro arrependimento na vida da gente, dos meus discípulos, dos que querem negar-se a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir-me. O fruto começa por vocês não entrarem mais nas guerras. Não entrem mais nas guerras. Porque não existe reação nem devolução à guerra que não faça a guerra prosseguir indefinidamente. Porque o acumulado dos ódios e das raivas se perpetua no coração de uma geração para outra. O ofendido de hoje se torna o ofensor de amanhã, que vai machucar outros que se sentirão ofendidos numa próxima geração que será ofensiva, e você
estabelece esse ciclo da morte, que é o que a gente vê sendo mantido no curso de milhares de anos em alguns grupos étnicos, humanos e culturais no planeta Terra, como a gente vê acontecendo diante dos nossos olhos lá na Palestina, no Oriente Médio, ou no conflito entre Israel e o Hamas, Israel e o Hezbollah, Israel e a autoridade palestina, ou seja, o governo de Israel e o Estado palestino independente, que nunca acontece. Enfim, não aproveitaram a oportunidade da paz, a chance da paz não foi aproveitada, se transformou em bandeira, em pretexto perpétuo de guerra. E continua, e continua, e continuará. O que eu pessoalmente penso a respeito disso, quando se trata da aplicação do Evangelho numa situação como essa, eu vou dizer amanhã ou depois aqui. Hoje não, porque eu já estou falando há quase 1 hora. E não quero ir adiante, e não quero atropelar as coisas mais que importantes que estão diante de nós, para a gente observar. Mas ele começa pela coisa mais difícil. Não resista ao perverso, ao pior tipo de gente. O Evangelho tem que ter significado, validade e sua validação pela prática do meu amor, da minha graça, dos meus princípios, do meu ensino, do meu modo de olhar, de viver, de ser e de interpretar, começando nas piores circunstâncias possíveis. Perverso é praticamente um sinônimo de Satã, ou de Chatã, no Velho Testamento. O perverso humano era um Satã, assim como o Satã espiritual é um perverso, faz oposição a todo bem em nós, a toda paz em nós, a toda vida melhor em nós. O perverso também. O perverso é um replicante de Satanás na terra. Com a mente de Satanás, com o espírito de Satanás, com a atitude do diabolos, do divisor, do cortador, do quebrador de vínculos e pontes. Assim são eles. E o planeta está ficando lotado deles, cheio deles. Você mesmo, tome cuidado para não se tornar um deles. Eu vejo a quantidade de gente que escreve comentários nas minhas redes sociais, eu fico olhando e digo, meu Deus, como é que pode? Esse cara é perverso. Ele é perverso, ela é perversa. Eles ficaram perversos, não saem de igreja, mas ficaram iníquos. Se aperfeiçoaram na maldade, em nome de Jesus. Se aperfeiçoaram na confrontação em nome de Cristo, em nome de Deus. Se tornaram filhos da vingança, por isso são filhos de Satã, filhos do diabo, cheios de toda maldade, de toda injustiça. Aí Jesus está dizendo, olha, o diabo humano vocês não resistam, porque é pior do que o diabo espiritual. O diabo espiritual, olha só como é diferente. Tiago, irmão de Jesus, diz na sua epístola algo